Bora brincar agora aqui então, né, com algumas questões sobre contabilidade fiscal aqui da aula 6.2 da disciplina de Finanças Públicas do Concurso Nacional Unificado. Contabilidade fiscal 1, 2, 3. Então, estão todas abrangendo esse assunto de déficit, dívida pública e tipo de orçamento público. Aqui na questão 1 eu já respondi, perguntava o que que a Lei 4.320 de 1964 diz a respeito da cobertura dos déficits de manutenção das empresas públicas das despesas públicas. Aí eu coloquei que é realizado através das subvenções econômicas. E esse é o que está aqui no artigo 18, né? A cobertura dos débitos de manutenção das empresas públicas de natureza autárquica ou não far-se-á mediante subvenções econômicas, expressamente incluídas nas despesas correntes do orçamento da União, do Estado, do município ou do Distrito Federal. O parágrafo único fala ainda que considera-se igualmente como subvenções econômicas as dotações destinadas a cobrir diferente do preço de mercado e os preços de revenda pelo governo de gênero alimentício ou os materiais e as dotações destinadas ao pagamento de bonificações a produtores de determinados gêneros ou materiais. Vamos ver o que tem falando porque que as outras não são corretas. O chat aqui fala que... fala nada de bom, só fala que não é. O modelo de elaboração orçamentária que, na escala de evolução do orçamento público, situa-se entre o orçamento tradicional e o orçamento programa. Oxe, modelo de elaboração orçamentária que, na escala de evolução do orçamento público, situa-se entre o orçamento tradicional e o orçamento programa. O que tem isso? Neste modelo, já se consideram os custos dos programas propostos e os dados quantitativos de realizações, no entanto, sem vinculação ao instrumento de planejamento central. Trata-se modelo de elaboração orçamentária que situa-se entre o orçamento tradicional e o orçamento programa. Nesse modelo, já se considera os custos dos programas propostos e os dados quantitativos de realizações. No entanto, sem vinculação a um instrumento de planejamento central. Trata-se orçamento base zero, orçamento incremental, orçamento de desempenho, GPRA, parte, orçamento... Não faço ideia. Isso é tipo um uma história, né, sobre a parte de histórico, né, do tipo de orçamento público, né. A presente modalidade de orçamento pode ser vista como uma espécie de aprimoramento do orçamento clássico, na medida em que passou a atribuir um maior ênfase no desempenho organizacional final e não meramente nos aspectos contábeis do orçamento, como ocorria no orçamento clássico. Apesar do aprimoramento existente nessa modalidade orçamentária, em detrimento do orçamento clássico, ainda havia uma desvinculação entre o planejamento central e o orçamento, mas agora o poder público deveria realizar as tarefas pensadas e discriminadas nas peças orçamentárias, além da sua mera previsão contábil. Em decorrência da ausência de um planejamento estatal nas disposições orçamentárias, não havia nenhum tipo de intercâmbio entre informações entre as áreas técnicas necessárias à elaboração do orçamento e a área de planejamento intergovernamental. Desta feita, desse modo, pode-se afirmar que o orçamento de desempenho é composto por uma previsão de gastos e um programa de trabalho, discriminando a atuação estatal em relação a esses gastos, de modo que o objetivo final não é planejar e pensar esses gastos à luz das necessidades públicas estatais, mas tão somente garantir um desempenho final da administração pública em relação a essas previsões. Assim como o orçamento clássico, o orçamento de desempenho tem apenas valor histórico na contemporaneidade. Foi o que eu falei. Considerar o desempenho do passado para planejar o futuro, similar ao conceito de orçamento de desempenho no setor público. O orçamento de desempenho é um modelo de elaboração orçamentária que se situa entre o orçamento tradicional e o orçamento programa na escala de evolução do orçamento público.
Ele representa um estágio intermediário, onde os custos dos programas propostos já se considera os custos envolvidos nos programas e atividades que serão executados. Dados quantitativos de realização inclui dados quantitativos sobre realizações anteriores, o que ajuda a entender o desempenho e a eficiência dos programas, sem planejamento central. Ainda não está totalmente vinculado ao instrumento de planejamento central, ou seja, não é completamente integrado a um planejamento estratégico. Esse modelo se diferencia do orçamento tradicional, que foca apenas nas despesas e receitas, sem considerar o desempenho, e do orçamento de programa, que é mais sofisticado, integrando planejamento estratégico e avaliação detalhada de desempenho. Comparação com outros modelos. O orçamento baseado, cada item deve ser justificado a partir de zero, sem considerar o orçamento anterior, sem considerar o orçamento anterior, é mais rigoroso e detalhado. O orçamento incremental que foi o que escolhi, né? Baseia-se no orçamento do ano anterior, ajustando incrementos ou reduções. Não foca no desempenho, mas em ajustes incrementais. GPRA, Government Performance and Results Act, focado em resultado e desempenho, mais alinhado ao orçamento do programa. PART, Program Assessment Rating Tool, ferramenta para avaliar a eficácia dos programas, também mais sofisticado que o orçamento de desempenho. Resposta correta, orçamento de desempenho. Conteúdo expandido, orçamento tradicional, orçamento de desempenho, orçamento de programa, exemplo prático e conclusão. Rapaz, cada questão é um livro. Depois a gente produz um conteúdo único, né? Vamos lá para a próxima. Uma importante função destacada por especialistas em relação ao endividamento público é propiciar maior equidade entre gerações. Uma importante função destacada pelos especialistas em relação ao endividamento público. Não, proporcionar mais equidade entre gerações não parece ter sentido. Imagine que sua família decide comprar uma casa. Para isso, pega um empréstimo que será pago ao longo de muitos anos. Mesmo que você seja uma criança agora, quando crescer, você também ajudará a pagar por essa casa. Esse empréstimo não só beneficia sua família hoje, mas também você e sua futura família, pois todos terão um lugar para morar. Isso é similar à ideia de equidade entre gerações no endividamento público. Tipo, minha casa, minha vida, né? Detalhe: o conceito de equidade entre gerações refere-se à distribuição justa dos benefícios e encargos do endividamento público entre diferentes gerações. Quando o governo toma empréstimos para financiar investimentos públicos, como infraestrutura, educação, saúde, os benefícios desses investimentos são colhidos ao longo de muitos anos. Isso significa que não apenas a geração atual, mas também as gerações futuras se beneficiarão desses investimentos. Para assegurar que essa distribuição seja justa, é importante que os custos desses investimentos também sejam compartilhados pelas gerações futuras que se beneficiarem deles. Pontos-chave, né? Investimento de longo prazo, o endividamento público é frequentemente utilizado para financiar investimentos em infraestrutura, educação, saúde e outros bens públicos que têm benefício de longo prazo. Esses benefícios são usufruídos tanto para a geração atual quanto para a geração futura, sim. O custo do endividamento, ou seja, o pagamento da dívida, também é distribuído ao longo do tempo, garantindo que todas as gerações que se beneficiam contribuam para esse pagamento. Entendi o que ele quis dizer com propiciar maior equidade. Propiciar uma equidade que no sentido de que ao ao o governo fazer endividamento para criar benefícios para os cidadãos, né? Como um hospital, alguma coisa, quem se beneficia dele não é apenas as pessoas que estão tendo aquele hospital criado ali naquele momento, né? Mas as gerações futuras também, quando você constrói uma estrada e tudo mais. Agora, o que eu raciocinei era que o endividamento público, né, normalmente fica para as gerações futuras pagar a maior parte, né? Dependendo, pelo menos é o que a gente vê, o endividamento público só crescendo, né? Então, por exemplo, histórico do endividamento público desde 2000 no Brasil.
tem uma coisa simples. Desde 2013 dá para ver também que isso vai só aumentando esse endividamento, né? Como vai gerando mais juros, né? Acaba piorando para o futuro do que no momento, né? Porque vai gerando juros sobre juros. O déficit nominal estimado para o período orçamentário seguinte é o melhor indicador da política fiscal a ser executada. O déficit nominal não é o real, né? Igual os juros nominal não é o real. Então, eu acho que não. Vamos ver aqui, né, o que que nos diz. Tô gostando desse conteúdo que tá criando, tá ficando bom. Vamos ver aqui o que que tem aqui para o aluno. O déficit nominal estimado pelo período orçamentário seguinte é o melhor indicador do déficit nominal. É o melhor indicador das necessidades de financiamento do setor público, mas não é um bom indicador da política fiscal a ser executada, visto que parte dos juros nominais a serem pagos destina-se à reposição do capital financeiro consumido pela inflação, ou seja, a manutenção do valor real da dívida, não implicando, portanto, em dispêndio real. Foi o que eu raciocinei. Então, a gente tem que imaginar aqui que a gente está planejando um orçamento da nossa casa para o próximo ano. A gente faz uma lista de todas as despesas e todas as receitas. O déficit nominal é como a diferença entre tudo que você planeja gastar e tudo que você espera ganhar. Mas, para saber se essa situação financeira está realmente boa ou ruim, a gente vai precisar considerar também outras coisas, como as dívidas e investimentos, que vão gerar mais gastos, né? Vai gerar mais despesas e mais receitas. Então, o déficit nominal é a diferença entre as receitas totais e as despesas totais do governo em um determinado período, incluindo o pagamento de juros da dívida pública. Ele é um indicador importante, mas não é o único ou necessariamente o melhor indicador da política fiscal a ser executada. Existem outros indicadores igualmente importantes que oferecem uma visão mais abrangente da saúde fiscal e das políticas do governo. Aí a gente tem aqui o déficit primário, porque ele. Imagina que você ignora os juros da dívida e só olha o quanto você gasta e ganha. O déficit primário é como a diferença entre essas suas despesas e receitas sem considerar os juros da sua dívida. Foca nas despesas e receitas com os pagamentos de juros. É um bom indicador de sustentabilidade fiscal, pois mostra que o governo está ganhando mais do que arrecada sem considerar o custo da dívida passada. Mas esse aqui não deveria ser o contrário, você tem que considerar os seus juros, né? Dívida pública é como o total de todas as suas dívidas acumuladas ao longo do tempo. Superávit primário, quando você ganha mais do que gasta sem contar os juros das suas dívidas. Eu vou colocar aqui, mas eu vou querer entender mais aqui. Porque, e com o entendimento de que saber as, os, o- como é que fala? Os juros, saber as dívidas, as dívidas também é importante para política fiscal a ser executada. O que está falando aqui? Que a gente faz a lista, né, com despesa e receita. O déficit nominal é como a diferença entre tudo que você planeja gastar e tudo que você espera ganhar. Mas para saber se a situação financeira está realmente boa, você precisa considerar bem outras condições, como seus dívidas e investimentos. Tá, esse é o déficit nominal. Aí o déficit primário ignora os juros. Dívida pública é o total da sua dívida acumulada ao longo do ano, vai incluir os juros então. E o superávit é quando a gente ganha mais sem contar os juros. Mas eu não entendi. Imagina você prever um déficit nominal, que é que tá aqui, de 100 bilhões para o próximo ano. Isso significa que ele espera gastar 100 bilhões a mais do que arrecada.
incluindo o pagamento de juros da dívida. No entanto, se olharmos para o déficit primário, que exclui os juros, o governo pode estar com um déficit menor ou até mesmo com um superávit. Portanto, só olhar para o déficit nominal pode não dar uma imagem completa da situação fiscal. Ah, entendi. Está querendo dizer assim que, mesmo se você olhar pelo déficit nominal que leva em conta os juros, você não vai. Às vezes você está com superávit, mas como você está contando os juros do passado, aí vai ficar parecendo que você está gastando mais do que você tem. Mas é importante isso, não? Mas de novo, tudo isso, respondeu igual. Déficit primário mostra o equilíbrio entre receita e despesa, incluindo os juros, mas ele está confundindo isso. Uma hora fala que é, outra hora não. Dívida pública indica a sustentabilidade do endividamento ao longo do prazo. Carga de juros mostra quanto a receita está sendo para pagar juros, impactando a capacidade de investimento em outras áreas. Isso significa que ele espera gastar 100 bilhões a mais do que arrecada, incluindo o pagamento de juros da dívida. Jovem. Entre as causas de elevação da dívida bruta do governo geral e da dívida líquida do setor público a partir de janeiro de 2014 até agosto de 2019, pode-se elencar a desvalorização cambial do período, que impactou negativamente a parcela da dívida externa, os elevados déficits primários do setor público aliados à retração da economia e baixo crescimento, a acumulação de ativos em que o Banco Central repunha a liquidez desfazendo operações compromissadas ou o Tesouro Nacional emitia menos que os resgates, o elevado crescimento das reservas internacionais que impactaram negativamente a DLSP, a qual cresceu em maior ritmo que a DGBB, os elevados empréstimos da União via Tesouro Nacional ou BNDES com o objetivo de fomentar investimentos de longo prazo por meio de concessão de crédito público direcionado. Está falando aqui de dívida bruta do governo geral e da dívida líquida do setor público. Nada disso eu vi, né? Desvalorização do câmbio poderia impactar negativamente a parcela da dívida externa, mas eu não consigo fazer o link, né, entre qual que seria, né? Então aqui a gente falou de déficit primário, né? Aqui é déficit nominal, déficit primário. Imagina que você ignora os juros da dívida e só olha o quanto você gasta e ganha. O déficit primário é com uma diferença entre suas despesas e receitas sem considerar os juros das suas dívidas. Então, temos os elevados déficit primário do setor público, aliado à retração da economia e baixo crescimento. Para mim parece ser esse, mas foi meio um chute. Vamos ver as explicações aqui antes de ir lá para o chat. Maria. Exatamente, os déficits primários começam a ocorrer pela deterioração das contas públicas, notadamente causada pela desoneração fiscal implementada, as quais reduziram as receitas sem a correspondente redução das despesas. Os contextos econômicos de retração e depois baixo crescimento agravaram essa situação, já que a arrecadação governamental possui relação direta com o desempenho da economia. Retração e baixo crescimento implicam em redução das receitas públicas. Errado, houve desvalorização cambial deste ano até 2018. Houve valorização seguida de estabilidade de 18 a 19, novo período de desvalorização.
com uma intensidade menor. A dívida externa deixou de ser relevante para o endividamento público brasileiro desde 2008, quando o Brasil passou a ser credor externo líquido. Errada. Acumulação de ativos em que o Banco Central repunha liquidez, desfazendo operações compromissadas, ou o Tesouro Nacional emitia menos que resgate. Se houver elevações desde BGG e DLSP, conforme o próprio enunciado, o TN emitiu menos dívida que os resgates, isso é uma contradição. Essa situação ensejaria redução da dívida pública líquida. O elevado crescimento das reservas internacionais que impactaram negativamente a DLSP, a qual cresceu em maior ritmo que a DGBB. Errado, mais uma vez, há uma contradição interna na própria alternativa. O elevado crescimento das reservas internacionais impacta negativamente a DLSP? Não, impacta positivamente, o que poderia implicar menor ritmo de crescimento da DLSP em relação à DBGG. Errado, os elevados empréstimos da União via Tesouro Nacional ao BNDES com o objetivo de fomentar investimento de longo prazo por meio da concessão de crédito público direcionado. Empréstimo da União, independente de quais sejam, colocam este ente federativo em uma posição credora e não devedora, como isso poderia levar ao endividamento público. Respondeu bem, hein? Dei a mano. Vamos pedir aqui. Já está errado. Imagine que você está gerenciando as finanças de uma grande família. Se durante alguns anos a família gasta mais do que ganha, pega dinheiro emprestado e ainda a economia da família está piorando, isso faz com que a dívida aumente. Além disso, se o dinheiro que a família tem guardado em outras moedas perde valor quando convertido de volta para a moeda local, a dívida em moeda estrangeira fica ainda mais cara. A desvalorização cambial. Se o valor do real cai em relação ao dólar, a dívida que o governo tem em dólar fica mais cara. Detalhe, a desvalorização cambial impacta negativamente a dívida externa, aumentando o valor em reais da dívida que está em outras moedas. Esse fator contribuiu para a elevação do DGB, mas não é a principal causa. Tá melhor agora a explicação, né? Gastar mais do que se ganha em uma economia em crise faz com que a dívida aumente. Os elevados déficits primários do setor público, somado à retração da economia entre 2015 e 2016 e o baixo crescimento entre 2017 e 2019, são causas significativas de elevação. A falta de crescimento econômico reduz a arrecadação de impostos e aumenta a necessidade de endividamento para financiar os gastos. O Banco Central e o Tesouro Nacional fazem manobra para controlar a quantidade de dinheiro em circulação, às vezes afetando a dívida. A acumulação de ativos e operações do Banco Central e do Tesouro Nacional são mecanismos de controle da liquidez, mas não são a principal causa de elevação da dívida nesse período específico. Explicação. Os déficits mais elevados indicam que o governo gastou mais do que arrecadou, excluindo os juros da dívida. A retração econômica entre 2015 e 2016 e o baixo crescimento em 2016. Vou aproveitar aqui essa. Vamos voltar aqui, né? O ChatGPT parece que ficou mais burro, velho. O formato é esse. Mas gostaria de acrescentar esse tópico em que você faz a análise de cada alternativa. Porém, a análise precisa ser mais simples de entender. Que eu não sei nada sobre esse assunto, que eu tenho que não está prestando.
mas não tem por que ficar repetindo esse tanto de coisa, não. O que vai gerar aqui? Dívida bruta do governo geral é o total de todas as dívidas do governo sem subtrair o valor dos ativos, como dinheiro em caixa ou investimentos. Detalhe, inclui todos os passivos financeiros do governo, como títulos públicos, empréstimos e outras obrigações. Dívida líquida do setor público é a dívida total do governo menos os ativos que ele possui, apenas o quanto o governo realmente deve, considerando suas reservas e ativos. Então, já tem aqui conclusão, explicação. Não, mas faltou a parte ali, mano, mais importante. Explicou aqui. Aí isso aqui tinha que estar. É bom estar antes de ler a pergunta, né? Ou. É, é, eu já vou ter visto a pergunta, né? Aí vem a pergunta, tá? Aí aqui ele já foi para a conclusão. Mas eu gostaria dessa explicação simples aqui, né?
minutos de questão. Conteúdo, hein? Vai responder tudo de novo. Avalie a afirmação. Quando o governo está em condição de déficit, é porque necessariamente faz uma poupança pública. Faz uma poupança pública negativa. Essa afirmação é correta, pois se houver déficit, necessariamente haverá poupança negativa. Incorreto, pois o déficit acontece quando a poupança é insuficiente para cobrir os investimentos públicos, sendo assim não necessariamente negativa. Incorreta, não existe relação entre as variáveis. Incorreto, já que uma não é consequência da outra. Correto, já que o déficit público leva necessariamente a uma poupança pública negativa. Rapaz, não sei. Quando o governo está em condição de déficit, está déficit negativo, está deficiente, está faltando. Faz uma poupança pública negativa. Acho que não tem correto entre essas. Correto, o déficit acontece quando a poupança é insuficiente para cobrir os investimentos públicos, sendo assim não necessariamente negativa. Faz sentido, faz sentido. Explicações básicas. O déficit público é quando o governo gasta mais do que arrecada, deficiente, tudo bem. O déficit público ocorre quando as despesas do governo superam suas receitas, ótimo. Poupança pública é o dinheiro que o governo guarda que sobra após todas as suas despesas. Se ele está em déficit, como que vai guardar dinheiro de outros momentos, né? A poupança pública é calculada como a diferença entre a receita corrente e a despesa corrente. Quando essa diferença é negativa, diz que a poupança pública é negativa. Então, é quando a gente tem, quando está em déficit. Então, por exemplo, num período deficiente, num período de déficit, quando o governo está em déficit, ele não vai ter poupança pública positiva, porque não vai estar sobrando nada. Todavia, isso não significa que a poupança pública dele é negativa, porque ele pode ter poupado de outros momentos. Ah, correto, pois se eu... Ah, tá. Sempre que o governo gasta mais que ganha, ele está economizando negativamente. Sempre que o governo gasta mais do que ele ganha, ele está economizando negativamente, não está economizando. Detalhe, a afirmação é que o déficit, gastar mais do que ganha, implica que a poupança de guardada é negativa. No entanto, a poupança pública refere-se às economias de curto prazo, a receita corrente e a despesa corrente, enquanto o déficit pode incluir investimento de longo prazo. Incorreto, pois o déficit acontece quando a poupança é insuficiente para cobrir os investimentos públicos, sendo assim não necessariamente negativo. O governo pode ter um déficit mesmo que sua poupança não seja negativa, tudo bem. A poupança pública pode ser positiva, receitas correntes maiores que a despesa corrente, mas ainda assim o governo pode ter um déficit se os investimentos e despesas de capital forem altos. Portanto, o déficit não significa necessariamente poupança negativa. Não existe relação entre as variáveis. Déficit e poupança pública não estão relacionados. Essa informação sugere que o déficit público e a poupança pública não têm qualquer ligação, o que é incorreto, pois eles estão interligados pelas finanças do governo. Incorreto, já que uma não é a mesma coisa da C, né? O déficit, no caso.
embora déficit e poupança pública estejam relacionados, um déficit público não necessariamente resulta em poupança pública negativa, já que o déficit pode incluir investimentos e despesa de capital, agora falando na B, né? Sempre que há um déficit, a poupança pública será negativa. Semelhante à alternativa A, essa informação assume que o déficit público mais gasto que a receita implica poupança negativa, o que não é necessariamente verdade, devido à distinção entre despesas correntes e de capital. Imagine que você está administrando as finanças da sua casa. Se você gastar mais do que ganha, você tem um déficit, certo? Mas mesmo que você esteja economizando dinheiro, poupança positiva, ao não gastar tudo que ganha imediatamente, se fizer grandes investimentos, como comprar uma casa, ainda pode ter um déficit. Portanto, ter um déficit não significa necessariamente que sua poupança é negativa. A poupança pública se refere à economia que o governo faz com suas receitas correntes menos suas despesas correntes. No entanto, o déficit público inclui todas as despesas, incluindo grandes investimentos de longo prazo. Portanto, é possível que o governo tenha um déficit público mesmo que sua poupança pública não seja negativa. Exemplo prático, imagina que o governo arrecada R$ 1.000 em impostos e gasta R$ 800 em despesas correntes. Isso deixa uma poupança pública de 200. No entanto, se o governo decide investir 500 em um novo projeto de infraestrutura, ele terá um déficit de 300. Apesar do déficit, a poupança pública foi positiva antes do investimento. Entendi. Vamos atualizar aqui. Explicação simples, detalhe. Atualização sim, corre o risco de uma cagada, né? Vamos ver. Aqui na explicação em detalhe. Né? O auditor de controle interno está elaborando um relatório de auditoria com a finalidade de acompanhar a gestão fiscal do Poder Executivo Federal para o atingimento da meta de resultado primário fixada na LDO. O auditor se depara com diversas planilhas que contêm indicadores da dívida, déficit, juros, fonte de financiamento do gasto público, entre outras informações referentes à situação fiscal do setor público. Nesse contexto, é correto afirmar que uma medida importante de desempenho fiscal em ambiente de baixa inflação desempenho fiscal em ambiente de baixa inflação é o déficit operacional, porque identifica os fortes desequilíbrios nos fluxos de receita e despesa financeira, sendo considerado um método abaixo da linha. A implementação de regra fiscal de teto dos gastos públicos com meta de crescimento da despesa primária do governo, tem a intenção de impedir que a trajetória da dívida pública se torne insustentável, contribuindo para melhorar os índices de confiança na economia. Como o cálculo da dívida fiscal líquida engloba a política de emissão da dívida pública pelo Tesouro para conceder créditos ao BNDES, o cômputo da necessidade de financiamento do setor público pode ser realizado pela variação da dívida líquida do setor público. Nossa, é muito específico, hein? A receita total da senhorinhagem é a principal fonte de financiamento do déficit público em contexto inflacionário e representa a parte dos encaixes reais demandados pelo poder público devido ao crescimento econômico e à diminuição das transações econômicas, também denominado imposto inflacionário. A dívida bruta do governo geral A dívida bruta do governo geral descreve a história fiscal de um país, porque captura corretamente as decisões de política econômica que envolvem movimentos de ativos cuja contrapartida seja alterações de endividamento do governo, sem considerar as operações compromissadas realizadas pelo Banco Central do Brasil para gerenciar a liquidez do sistema financeiro.
Complicado, hein? Déficit operacional, medida que analisa a diferença entre as receitas e despesas financeiras, focando em onde o dinheiro está faltando. Em ambiente de baixa inflação, o déficit operacional pode ajudar a identificar desequilíbrio nos fluxos de receita e despesas financeiras, mas não é considerado um método abaixo da linha, que se refere a uma abordagem que contabiliza transações financeiras de forma direta no balanço fiscal. Mas já está fazendo a questão já. Não, não está não. Regra do teto de gasto público. Limitação que o governo impõe sobre quanto pode gastar. Dívida líquida e necessidade de financiamento do setor público. Cálculo que inclui dívidas e empréstimos como aquele do Tesouro ao BNDES. Senhoriagem e imposto inflacionário. Dinheiro que o governo ganha por imprimir moeda. Dívida bruta do governo geral. Todas as dívidas do governo sem considerar ativos. Embora o déficit operacional ajude a identificar desequilíbrios financeiros, não é considerado um método abaixo da linha, que se refere a uma abordagem direta no balanço fiscal. A regra do teto dos gastos públicos visa controlar o crescimento da despesa primária do governo para evitar que a dívida pública se torne sustentável, ajudando a manter a confiança na economia. Eu fiquei em dúvida aqui porque com metas de crescimento da despesa primária do governo. Nossa, isso aqui ele é pesado, hein? Imagine você gerenciando o orçamento de uma grande empresa. Você precisa controlar gastos para não se endividar mais. Tudo bem, tem que controlar os gastos. A empresa tem regras que limitam quanto pode gastar para manter a saúde financeira, mas se já tem regra para limitar quanto pode gastar, qual que é a necessidade de gerenciar? Qual que é a necessidade de controlar os gastos para não se endividar mais? Já está definido quanto pode gastar, né? Além disso, você precisa considerar os empréstimos e investimentos da empresa e entender como o dinheiro gerado pela impressão de mais moeda, como se fosse imprimir dinheiro próprio, afeta a empresa durante as inflações. A regra do teto dos gastos públicos é uma medida para controlar o crescimento das despesas do governo, evitando que a dívida pública se torne insustentável, ajudando a manter a confiança na economia. A dívida fiscal líquida inclui políticas com a emissão de dívida para conceder créditos e bancos de desenvolvimento. A senhoriagem ou ganho do governo permite moeda é importante em contextos inflacionários. A dívida bruta do governo não considera certas operações do Banco Central, mas ela captura decisão econômica importante. Imagine que o governo impõe um limite de gasto para evitar dívidas insustentáveis, semelhante a como a família faz orçamento para gastar mais do que ganha. Quando o governo imprime mais dinheiro durante a inflação, ele ganha com isso, mas isso pode afetar o poder de compra das pessoas, como se todos na família começassem a usar mais dinheiro, mas ele valesse menos. É, a primeira parte aí dá para entender, agora a segunda parte aqui que está o problema, né? Eu entendi a regra do teto dos gastos públicos, porém eu não entendi a afirmação. Meta de crescimento com meta de com metas de crescimento das despesas primárias. Essa parte. Só me explique o que eu falei que não entendi. Eu preciso refazer toda a resposta. Credo. Despesas primárias são os gastos do governo com serviços e investimentos públicos, excluindo os juros da dívida. Meta de crescimento da despesa primária. A meta para limitar o crescimento.
A meta de crescimento das despesas primárias é uma forma de limitar o aumento dos gastos do governo com serviços e investimentos públicos, com despesa primária, garantindo que eles não cresçam mais que a inflação do ano anterior, ajudando a manter as finanças públicas sob controle. A relação entre estoque da dívida e receita disponível indica a quantidade de vezes que a dívida acumulada poderia ser quitada com a receita disponível. A relação entre estoque e receita indica a quantidade de vezes que a dívida acumulada poderia ser quitada com a receita disponível. Não sei, porque eu não estou entendendo o que é receita disponível. Estoque da dívida é o total de todas as dívidas que o governo tem acumuladas ao longo do tempo. Sim. Receita disponível é o dinheiro que o governo arrecada em um determinado período, como imposto e outras fontes de renda. Representa o fluxo de caixa do governo, que é usado para financiar suas operações, pagar dívidas e investir em serviço público. É isso que eu pensei, que eu tinha entendido. A relação entre o estoque da dívida e receita disponível indica a quantidade de vezes que a dívida acumulada poderia ser quitada com a receita disponível. Não entendi a pergunta. A relação entre o estoque da dívida e a receita disponível indica quantas vezes o total de dívida acumulada poderia ser pago usando a receita disponível de um determinado período. Por exemplo, se a dívida total é 1.000 e a receita anual é de 200, a relação seria 5, indicando que levaria 5 anos de receita inteiramente dedicada ao pagamento da dívida para quitá-la. A afirmação estaria incorreta se a relação entre estoque da dívida e receita disponível não fosse usada para indicar a capacidade de pagamento da dívida com base na receita. No entanto, essa relação é de fato usada para entender quantas vezes a receita anual poderia quitar a dívida acumulada. Uai, falou que está certo.
né? Se é só eu que vou ficar com essa resposta. Imagina que o governo tem uma dívida total de 5 bilhões e uma receita anual de 100. Relação entre a dívida e a receita de 5 para 1. Isso significa que o governo precisaria de 5 anos. Você tá falando, né? Isso. Última questão.